Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de São Leopoldo Mandique, o santo do dia 30 de julho. Vamos conhecer a sua história e a oração? São Leopoldo Mandique nasceu no dia 12 de maio de 1866 na antiga Dalmácia, hoje Croácia. Seus pais eram católicos cheios de fé. Leopoldo foi batizado como Bogdan. Este nome significa dado por Deus. Desde pequeno, Leopoldo mostrou-se de constituição física frágil. Seu caráter, porém, era forte e bastante determinado. Leopoldo era o caçula de muitos irmãos. Seus estudos primários foram feitos na aldeia onde nasceu. Na época de Leopoldo, seu país, a Dalmácia, vivia profundas divisões na sociedade e na religião, por causa da divisão entre católicos e ortodoxos. Nessa divisão incomodava bastante a alma católica do menino Bogdan. Por isso, ele decidiu oferecer sua vida pela reconciliação dos cristãos do Oriente com a sé de Roma. Ao completar 16 anos, Bogdan entrou na Ordem dos Franciscanos na cidade de Udine, Itália. Na ocasião, adotou o nome de Leopoldo. Ele terminou seus estudos em Veneza. Lá também recebeu ordenação sacerdotal em 1890. Sua vontade era de se tornar um missionário no Oriente, visando promover a união entre os cristãos. Chegou a viajar 2 vezes ao Oriente, porém não pôde fazê-lo em missão definitiva. Por causa da saúde frágil, Leopoldo foi designado para os serviços pastorais, trabalhando nos conventos capuchinhos. Sua constituição física era franzina. Media apenas 1,40 m de altura e, além disso, tinha uma doença nos ossos que o debilitava. Por isso, seus superiores não permitiram que ele partisse para missões no Oriente. Frei Leopoldo acolheu as ordens superiores com fé, vendo nisso a vontade de Deus, e obedeceu com amor e alegria. Então, Frei Leopoldo Mandique começou a dedicar-se ao atendimento de confissões e exerceu este ministério até o final de sua vida. No começo, atendeu confissões em vários conventos no norte da Itália. Depois, por ordem de seus superiores, fixou-se na cidade de Pádua, onde estão as relíquias de Santo Antônio. Em Pádua, ele encerrou seus dias e recebeu o apelido de O Gigante do Confessionário. Pádua é um famoso centro de peregrinações por causa de Santo Antônio. No santuário de Santo Antônio, São Leopoldo Mandique dedicava cerca de 12 horas por dia ao atendimento das confissões, para os fiéis que vinham se confessar. Suas palavras eram sempre uma fonte de misericórdia, luz e alívio. Isso ajudava todos na fidelidade e no amor a Jesus Cristo. Sua fama se espalhou. Por isso todos o procuravam para se confessar. Exercendo o atendimento das confissões em Pádua, São Leopoldo Mandique compreendeu ali, naquele santuário de Santo Antônio, estava o seu tão querido Oriente. Ele assumiu então exercer todo o seu ministério apostólico ali, fechado dentro de um confessionário. E o fez por nada menos que 33 anos. Nesse tempo não tirou nem um dia de férias ou descanso. Pequeno e doente, a idade agravou-lhe uma artrite em suas mãos e joelho. Depois descobriu um câncer no esôfago, e ele oferecia todo este sofrimento a Deus com alegria. São Leopoldo Mandique faleceu em 30 de julho de 1942, na cidade de Pádua. Seu funeral moveu multidões. Sua fama de santidade difundiu-se por todos os lados. Ele foi beatificado em 1976. Em 1983, o Papa João Paulo II celebrou sua canonização. Na ocasião, declarou-o herói do confessionário e também apóstolo da união dos cristãos, por causa do sonho que ele tinha de unificar os cristãos do Oriente e do Ocidente. São Leopoldo Mandique tornou-se um modelo para todos os padres que se dedicam ao belo ministério da reconciliação.
São Leopoldo Mandique, rogai por nós. Orações a São Leopoldo Mandique. Com muita fé, façamos a oração a São Leopoldo Mandique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. São Leopoldo, que fostes enriquecido pelo Pai Celeste com tantos tesouros de graça, em favor de quantos a vós recorre, alcançai-nos uma fé viva e uma caridade ardente, para que permaneçamos sempre unidos a Deus através de sua santa graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Leopoldo, a quem o Divino Salvador fez instrumento perfeito de sua infinita misericórdia no sacramento da reconciliação, alcançai-nos a graça de nos aproveitarmos bem e frequentemente deste sacramento, para ter sempre a nossa alma livre de todo pecado e realizar em nós a perfeição a que Ele nos chama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Leopoldo, vaso eleito dos dons do Espírito Santo, por vós abundantemente derramado em tantas almas, alcançai-nos a graça de sermos libertos dos sofrimentos e das aflições que nos oprimem e de ter a força de completar em nós o que falta à paixão de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.